Nesse último segmento da nossa edição, da nossa roda aqui hoje, nós vamos tratar da tentativa do governo brasileiro de internacionalmente obter, inicialmente através de fóruns específicos da ONU, uma proposta de regulação de redes sociais. Qual é a questão ali? Em que medida as redes sociais são responsáveis e precisam ser reguladas quando se trata de fake news, mas não só, de discursos que incitem o ódio. Confira a reportagem de Leandro Magalhães. Em carta enviada à Unesco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que as empresas responsáveis pelo controle das redes sociais sejam colocadas sob algum tipo de regulação para evitar o que chamou de ameaça à democracia. Não podemos permitir que a integridade das nossas democracias seja afetada por poucos atores que hoje controlam as plataformas digitais, diz o presidente em um trecho da carta. A conferência da Unesco debate justamente a criação de diretrizes globais para a regulação da internet. Na carta, o petista defende a criação de um marco legal para corrigir o que chamou de distorções de um modelo de negócios que gera lucros com a exploração de dados dos usuários. A discussão se dá ao mesmo tempo em que o governo busca adotar regras para que as empresas removam conteúdos que violem a lei do Estado Democrático de Direito. A ideia é incorporar as propostas do Executivo ao projeto de lei 2630, o chamado PL das fake news, que já foi aprovado no Senado, mas segue travado há 3 anos na Câmara, diante de controvérsias por conta do conteúdo e do alcance das sanções previstas no texto. No documento enviado à Unesco, Lula afirma que a campanha de desinformação culminou nos ataques contra a sede dos 3 poderes em Brasília, em 8 de janeiro, e que foi gestada, organizada e difundida por meio de diversas plataformas digitais e aplicativos de mensagem. Também nesta quarta-feira, o governo criou um grupo de trabalho que será presidido pela ex-deputada Manuela Dávila, que tem como objetivo apresentar estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo e propor políticas públicas sobre o tema. Caio, a gente tem, por parte do governo Lula, o empenho que converge, por exemplo, com os setores do Judiciário, do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio STF, de tentar encontrar, e da Câmara, né? É importantíssimo a gente mencionar que na Câmara tem um PL lá tramitando já um bocado de tempo sobre fake news e parece que todos esbarram na mesma dificuldade. Parece brincadeira o que eu vou dizer, mas não é. As pessoas têm dificuldade em definir, por exemplo, as pessoas não, o mundo jurídico. O que é fake news? Em cima do que eu posso dizer você está fazendo isso ou não? No caso das eleições, o TSE foi bem específico. Quem fizer propaganda contra as urnas está cometendo um crime eleitoral. Ali era uma coisa mais circunscrita. Agora, quando o governo parte para uma, digamos, postura dessas, uma operação dessas, a sensação que se tem, sobretudo a partir da nomeação desse grupo de trabalho, é que ele está muito mais preocupado em defender uma visão do espectro ideológico dessa questão, que é altamente complexa, do que tentar resolvê-la. William, esse tema da desinformação, o governo enxerga como um elemento que o difere claramente da oposição, do bolsonarismo e do Bolsonaro. Passamos aí 4 anos sob o governo Bolsonaro com esse debate da desinformação, com as similaridades todas do Bolsonaro com o Trump. Então, ele tem, sim, há sim uma preocupação dos 3 poderes, né? E mesmo do passado, era um tema do governo Bolsonaro também, só que sob o olhar reverso deste governo, muito mais focado nos limites da liberdade de expressão do que em definir até onde pode ir uma desinformação. O que eu queria colocar é que esse é um tema dos 3 poderes. O governo usa, sim, como um instrumento de diferenciação do bolsonarismo. Ele avançou o sinal ao lançar o pacote com o Flávio Dino, esbarrou numa realidade de Congresso de dificuldades de tentar delimitar esse campo de atuação. O PL não tramitou até hoje? Esse PL parou lá. Já tinha um PL pronto que o governo se arvorou do patrono da ideia. Isso bateu no Congresso com um aliado ainda, que é o Orlando Silva, do PCdoB, que é aliadíssimo. A minha percepção é de que isso é sim um instrumento político, que o governo utiliza sim, e que é um tema que, a despeito de passar e de avançar via PL, é um tema que constantemente esse PL vai ter que ser atualizado, depois que virar lei, se virar lei. Porque a tecnologia não respeita canetada de poderes. Não, a gente viu isso acontecer. Você me pediu a palavra, Raquel? Não,
William, Não ia passar para o Daniel o mais que eu tarde. sinto no governo é assim, tem gente bem intencionada tratando desse assunto, que é um assunto realmente complicadíssimo, e tem gente, eu ia usar uma palavra aqui que talvez seja um pouco forte, mas se aproveitando para emplacar uma agenda ideológica. E tem um enorme bate-cabeça. Porque você tem iniciativas surgindo do Executivo, a gente tem esse grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos, a gente já tinha lá dentro da AGU a tal Procuradoria de Defesa da Democracia, que mais parecia um Ministério da Verdade, iniciativas pipocando, a Casa Civil ainda tentando coordenar isso, e você tem do outro lado esse PL que já estava tramitando no Congresso Nacional, as medidas do Flávio Dino que bateram lá e já não eram mais uma PEC, porque, enfim, você não combinou com o Congresso, e divergências em pontos fundamentais. Por exemplo, de quem é a responsabilidade pelo que se publica na internet. Existe uma área dentro do governo, dentro do PT, que defende que tem que ser das plataformas. Elas têm que ser responsáveis por tudo que todo mundo fala dentro da internet. Hoje, o que diz o Marco Civil da internet é: as plataformas são responsáveis se elas forem acionadas judicialmente para isso. Aí, você tem informação de que essa é a posição que o Ministério da Justiça, a Daniela Lima até trouxe isso nos 360, enviou para o Orlando Silva. Só que você vai questionar outras áreas dentro do governo e eles falam, isso não é consenso dentro do governo. O próprio deputado Orlando Silva diz isso, eu não tenho uma posição de governo para mim sobre isso. Então, assim, o governo bate cabeça e muito em torno desse tema. Ele não definiu ainda qual é a posição dele nesse assunto. Daniel. Bate-cabeça? Existe um diagnóstico que não é incorreto no governo e de forma mais ampla no ambiente de esquerda, de que foi a direita populista mais beneficiada ao longo dos últimos anos pela desinformação na internet. Isso aconteceu no Brexit, isso aconteceu na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, Marine Le Pen na França, Movimento 5 Estrelas na Itália, isso é um fato. Esse jogo do combate à desinformação, por meio principalmente do projeto de lei que a gente mencionou, precisa estar bem azeitado com uma figura que a gente está esquecendo de mencionar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que até agora não demonstrou a mesma energia para colocar esse assunto em evidência. Outro ponto que a Raquel ressalta muito bem, no meu entendimento, é que a boa intenção, a gente não é nem capaz de julgar isso, não nos cabe julgar. A grande dúvida é se um projeto e esse marco legal de combate à desinformação, fake news e discurso de ódio, se ele vai ser implementado não pelas pessoas de quem a gente gosta e em quem a gente confia, mas a gente tem que pensar se o texto que vai sair de tudo isso seria bem implementado também por um adversário político, por um não defensor da democracia. Se passar nesse teste, aí sim temos um bom texto, um texto sólido. Não podemos ficar na dependência de vontades individuais. Agora, veja, o judiciário se queixa do seguinte, aconteceu com o TSE, tem acontecido com o STF, Daniel. Em torno de qual definição jurídica vai se atuar, por exemplo, para responsabilizar as plataformas, as redes sociais? Tem alguém pensando isso? O Marco Civil da Internet, de 2014, ele prevê que só a justiça pode tirar, e aí o grande debate que tem hoje, que eu sinto que é muito mais esse debate, é do tempo e do prazo para se retirar uma publicação. Isso 2 horas no caso das últimas eleições. Isso, exatamente. Isso se convencionou. Mas aí o grande debate é quem é o fiscal? Quem determina o que pode e o que não pode? É legítimo dar esse poder para as plataformas? Porque vai ter o caso que o copo não é jarra, ok. E o caso em que houver uma zona cinzenta, a gente vai dar para o setor privado definir isso? Ou a gente vai dar para o judiciário definir isso? Ou cria uma agência independente para definir isso? Isso não parece ter um caminho muito claro em nenhum dos debates. Nem o judiciário sabe, nem o governo sabe, nem o Congresso sabe, tanto que esse debate parou lá. Acho que é muito mais aí, né?
Quem vai ter esse poder de definir? Tem uma agência dos comerciais, que eu esqueci o nome, que define, que tem uma autorregulação, né? Sim, é para onde se caminha, sobretudo na Europa. Até eles criaram uma figura, posso falar figura jurídica, acho que sim. CONAR, né? Você tem formação na área de direito? Não, eles chamam de autorregulação controlada. Então, a ideia que alguns países europeus defendem, por exemplo, a Alemanha, é que as plataformas se autorregulam, porém, essa autorregulação é controlada. Só pode ser controlada pelo poder público, me parece. Aqui a gente está chamando isso de dever de cuidado, mas existe um debate também, Caio, anterior, que é um debate de responsabilização das plataformas. Quando que elas têm que agir e quando que elas têm que ser multadas? Elas têm que agir só quando são acionadas? Então, alguém encontrou alguma coisa, seja em 2 horas, seja em mais tempo, elas têm que tirar do ar, ou elas têm que programar o algoritmo para já tirar do ar, por exemplo, postagens contra a democracia. E aí, quem estuda isso, o que eles argumentam? Isso não é feito em muitos países. A Europa é um dos mais restritivos, a Alemanha é um dos mais restritivos. O que eles argumentam? As plataformas são negócio, elas lidam com dinheiro. Se tiver lá uma série de temas dos quais elas correm o risco de ser multadas, elas vão programar esse algoritmo para já previamente tirar um monte de coisa do ar. Nós vamos voltar a esse assunto com certeza. Está só no começo.